7. A indestrutível, a inerrante, a poderosa, a insubstituível palavra de Deus, o alimento para o povo dele. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nós expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Podemos aceitar. Senhor da glória, esta é a tua hora. Nós te oramos agradecido no poderoso nome de Jesus. Amém, irmão? Assim que se conserve sua Bíblia aberta. Seja crente peleando. Conserve sua Bíblia sempre aberta para se corrigir o que sobe na play para propagar esse evangelho. Os crentes de Tessalônica não foram tão ilustres. Foi mais ilustre porque eles corrigiam. Os crentes de Bereano era mais ilustre do que os crentes da igreja de Tessalônica. Por quê? Porque os crentes de Bereano, de Berea, eles corrigiam a escritura. O ministro está pregando, ele está corrigindo para ver se está em conformidade com a palavra. Porque nem tudo que está brilhando hoje é ouro. E nós vamos estudar nesta noite sobre os falsos profetas. Jesus enumerou várias vezes as características dos falsos profetas e a declaração do mestre que ele vai estar no nosso meio. A Bíblia chega a dizer que nos últimos dias se amontoaria de falsos mestres, irmão. Se você parar para analisar segundo as escrituras sagradas, você vai contemplar os falsos mestres no nosso meio. Mas porém essas pessoas verdadeiramente no reino. A Bíblia diz de uma forma enfática e poderosa que eles vão dizer: eu expeli demônios, eu profetizei e eu fiz maravilhas. Sabe que a operação de maravilhas, irmão? É uma pessoa nos teus olhos, o cabra orar e os olhos aparecer do nada. Mesmo assim não vai entrar no céu. Isso significa que sinais não quer dizer nada. O próprio Lúcifer dos infernos, ele emprega milagres na igreja. Ele faz milagre no nosso meio. E nós achamos muitas vezes que é Deus. Mas para você entender que é Deus, que não é, o discernimento de espírito tem que operar em você. Se você não saber discernir o que é de Deus, o que é diabo e o que é homem, você é apenas um fantoche dentro da igreja para dar lucro a um bando de lobos devoradores. O meu povo está perecendo porque não tem entendimento. O meu povo é cego porque não tem entendimento. Quem não lê a Bíblia, mal fala, mal ouve, mal vê. E é um inútil, é uma presa fácil para esse bando de lobos devoradores que nesses últimos dias vai se expandir. E temos que ter cuidado, irmão. Temos que analisar segundo as escrituras, porque qualquer milagre, toda revelação, se ultrapassou a palavra, não é Deus. Deus não age assim. Deus tem um parâmetro na Bíblia. Paulo fala lá no Filho do Espírito Santo: se eu, Paulo, vim pregar outro evangelho além do que foi anunciado, ou se descer um anjo do céu, é maldito, é anátema. Quando ele fala anjo do céu, não é anjo de Deus, não, irmão. Quando ele fala anjo do céu, está falando de Satanás, porque Satanás não habita no inferno. Satanás mora no céu. As escrituras dizem que é o primeiro céu, o segundo céu está imunizado Satanás, o príncipe da potestade do ar, e no terceiro céu está imunizado
foi dado Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra. Paulo falou, ele foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que não é contar homem algum. E nós temos que ter o cuidado, temos que ter o cuidado supremo em estudar, em se aprofundar, em procurar ter intimidade com Deus, para você saber discernir, porque Deus não é Deus de confusão. E nós vamos saber nessa noite os rastros que os falsos profetas deixam, o rastro que eles deixam na sociedade, na igreja, onde você for, todo mundo se diz boca de Deus. Boca de Deus é a Bíblia. Boca de Deus é a palavra. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Eu digo todos os dias, não descreia de ninguém. Deus usa como Ele quer, mas nos parâmetros bíblicos. Mas faça a prova de Deus. Deus não manda eu duvidar de nada, mas Deus manda eu fazer prova, porque Deus fala. Deus não vai deixar eu confundido nem você. E Satanás, ele se transfigura em anjo de luz para enganar. Obreiros se transfiguram em anjo da verdade para pregar mentiras. Obreiros da verdade para enganar o povo. Cara de crente, Bíblia de crente, roupa de crente, mas é diabo, irmão. É diabo. Porque nós vemos as pessoas por fora. Deus vê o que está por dentro de mim e de você. Quando Deus entra na congregação, Ele não vai ver sua roupa, sua cara. Ele quer ver sua vida interior como está com Ele. Ele quer ver seu interior se flui rio de água viva, ou é uma falácia, ou é uma capa, ou é um aparentemente para agradar homens. E eles estão aí querendo embutir nas pessoas dogmas, doutrinas que prendem as pessoas no engano, no engodo. E Jesus enumerou que seria muitos, que se amontoaria. Você chega nos lugares, as pessoas dizem que isso é profeta, e segundo as escrituras não existe profeta. Existe um dom de profecia. O último profeta foi Cessou João. Hoje nós temos um dom de profecia, e nem todo mundo profetiza. E Jesus enumerou. E como vamos saber, como podemos estar tendo as características dos falsificadores da palavra de Deus, a fim de não sermos enganados nesses últimos dias, irmão? Como identificar eles? Primeiro, os falsos profetas, eles se parecem com ovelhas. Eles se parecem com ovelhas, não é diferente não. O joio e o trigo, se você pegar, é idêntico. A olho nu você não vai conseguir saber quem é joio e quem é trigo. E está no nosso meio a diferença entre o joio e o trigo. Quando o vento bate, o trigo se inclina.
E ele disse: Nery, vá para a ilha, fique lá, coma peixe frito, tome água de coco, tome banho de má vontade e diga para a congregação que você foi para Jerusalém. Depois de um mês você venha, arranje uns copos, umas garrafinhas de águas minerais que você vê por aí, encha de água da torneira, diga para eles que você trouxe do Rio Jordão, e eu vou te ajudar na campanha forte, e cada vasilhame desse vai ser R$50, e todo mundo vai te dar. Sabe por quê? Porque crente é burro, 90% é marionete, 90% é induzido, 90% segue homem. E você vai conseguir, porque eu consegui meu carro assim. Está assim, irmão. E nós rechaçamos ele, não aceitamos, porque nosso compromisso é com Jesus e com a palavra dele. E eu disse: pastor, eu não sou ladrão. Jesus não me chamou para enganar. Se fosse para enganar, eu ficaria no mundo. Mas está assim hoje, irmão. As pessoas estão presas. Onde fala, você chaça, você carimba, você aceita, você não corre para a Bíblia. Eu te digo, quando eu estiver pregando, fique com sua Bíblia aberta e corrija o que eu estou falando. É o dever de todo crente. Ouça de tudo, mas como que está na Bíblia. Eles são o quê? Parece com ovelha, mas não é ovelha. Canta no coral, irmão. Está na congregação, mas são falsos profetas, porque pelos seus frutos você vai conhecer ele. Vamos para o nosso irmão aqui embaixo, e diz para o irmão assim, que Deus tinha algo melhor para ele. Aí na rua, irmão, Deus tem algo melhor para você. Deus tem uma mulher melhor para você. Ele sem saber que a jovem que estava lá do rapaz era a noiva dele. Deus tem algo melhor para você. Isso não é bênção para a sua vida. E a jovem do lado dele, falsos profetas de esquina. Todo falso profeta se oferece para fazer culto em sua casa. Todos vocês se oferecem. Ele quer. Deus não mandou. E leva heresias encobertas. E leva pessoas nestas cativas. Uma chegou na casa da irmã lá embaixo. E ela chega na timidez. Ei, que Deus está falando. Meninice pura. E ela falava para a pessoa. Dirigia ao jovem e disse assim: meu jovem, falando em língua. O diabo fala com o lugar, o diabo fala em língua estranha também, irmão. As pessoas têm curso de línguas estranhas. Você pega e fala normal. Tem igrejas aqui que ensina a falar língua. E chegou para aquele jovem: Deus vai abençoar sua mãe. Deus vai me revelando que vai curar, vai abençoar, vai prosperar sua mãe. E o cara, o rapaz olhando para ela, era naquela audácia, naquela ousadia, dizendo que era do Espírito e não era. E depois de protelar, falar um cara de mentira, aquele jovem para e disse: minha irmã, minha mãe é
o servo ouve era unicamente que você conhece logo. Deus é grande palhaçada, irmão. Deus chega assim e diz no Senhor, acabou. Deus, o homem não chama atenção para isso, tem que chamar atenção para Deus. E ela começou naquela palhaçada toda no meio da rua, o discípulo dando risada e dizer para mim, Deus quer você todo de azulzinho. De azulzinho? Eu disse, minha irmã, tudo. Posso falar agora, irmão? Posso? Pode. Em primeiro lugar, Deus não é idiota. Segundo lugar, eu não sou boiola. Terceiro, lá pro diabo que te carregue. Ela voltou porque eu nunca mais ela profetizou. Falsos profetas em nosso meio. Imagina as pessoas que ela leva cativa, as pessoas que ela destrói. Entrando em casa, dizem que aquilo é do diabo, tem que jogar fora, que aquilo é do diabo, tem que jogar fora, e as pessoas jogando fora. Eles parecem crentes, irmão. Anda subindo e descendo, mas a Escritura eles não conhecem. Quem não lê a Escritura vai ser enganado. Eu nunca vi em minha vida um povo que é cheio do poder de Deus e detesta a palavra de Deus. Não ama a Bíblia. É impossível. Jesus precisa de graça e conhecimento, precisa de poder e crescer a estatura da palavra. Deus nos mandou. Tem que ter unção e tem que ter Bíblia para quando você falar, irmão, as coisas aconteçam. A primeira vez parecem ovelhas, mas não são. Se o diabo se aparecesse hoje como pinta a mitologia grega, a igreja expulsava ele, irmão. Se aparecesse com um tridente, com um rabo, a igreja expulsava. Imagine. Mas Satanás não se mostra assim. Satanás vem lindo, vem bonito. Ele se transfigura, se transveste em obreiro da verdade, para enxergar a mentira no meio do povo de Deus. Porque se se manifestar como o diabo, as pessoas vão expulsar, irmão. Se você quiser encontrar Satanás, comece a procurar na igreja. Lá fora ele está fazendo aula dele já. Você quer procurar Satanás hoje? Procure nos templos evangélicos, porque ele está lá, enganando, mentindo. Lá fora você já sabe como ele age, mas no nosso meio ele está travestido, ele está embutido. A Bíblia fala que Satanás estava passeando, rodeando a terra e se misturou com os anjos. Anjo nenhum viu Satanás. Estava no meio dos anjos lá, todo bonito. Nenhum anjo viu, mas Deus do trono viu. Opa, Satanás, se você é aqui, os anjos, aquilo acaba. Ele se transveste, irmão. E para você ver ele, você tem que ter visão de Deus. Glória a Deus. Você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que ter respaldo com a palavra. Porque Deus está pegando isso aqui. Ele fala que Chocrede, Ali de Valhão. Eu velo por minhas palavras para cumpri-la. Deus cumpre o que está na Bíblia. Se você emitir decretos que não for bíblico, Deus não vai cumprir. Eles se parecem ovelhas, mas são lobos devoradores. Os falsos profetas, eles são soberbos, pois não faz a vontade do Pai. Há pregadores que contam experiências exóticas, irmão. Que galinha foi batizada com o Espírito Santo, que foi no inferno, que viu aquilo, é tudo mentira, irmão. Biblicamente, escatologicamente, o inferno nunca foi inaugurado. E eles protelam que foi lá e vê pessoas, e vê calça jeans, vê batom, sempre é a mesmice. Os nossos profetas são assim. E se você não correr para a Bíblia, você vai viver uma ficção na sua mente, inventando que o anjo, pessoas foram batizadas, galinhas, e eles brigam, dizem que
a galinha, e a galinha começou a profetizar. Os falsos profetas são soberbos e não faz a vontade do Pai. Como é? Deve derramar o Espírito sobre toda a carne. Galinha. Mas eles pregam incisivamente o que acontece. Um certo pregador de televisão, você vê na sua preleção, ele anda no meio da multidão, suado, e as pessoas pegam celular, carteira de trabalho, passam no corpo, no suor deles. Crente soberbo, homem de Deus, não aceita adoração. Homem de Deus não aceita isso, porque sabe que agora tem que ser para Deus. E passa parte do seu corpo e você aceita. Soberbo é um pecado tolerado e incentivado no nosso meio. Eles incentivam você a ser soberbo. Temos que tomar cuidado, irmão. Ele está no nosso meio. Ele traz experiências exóticas, coisas que é extra-bíblico, e quer que você engula a goela abaixo, mesmo em detrimento contra a palavra. Ele quer que você aceite, porque eu não sou movido por experiência. Nós temos que ser guiados pela palavra, porque se você for guiado por experiências, você nunca vai a lugar nenhum. Ele está no nosso meio. Nós temos que nos acautelar por Jesus, pois o milagre não tem necessariamente origem divina, só porque é feito por alguém que chama Jesus de Senhor. Você viu que Jesus falou? 3 dons de poder: profecia, cura e libertação. Mesmo assim, Jesus falou: você vai ficar fora, eu não sei nem quem é você. Temos que nos apressar, temos que nos apegar a Deus através das suas escrituras, para que você cresça, irmão, para que você não seja um menino da congregação, levado por todo o vento de doutrina. Tem um homem que cura ali, vai todo mundo atrás. Tem um homem que ora, emagrece, a igreja entope. Que é isso, irmão? Que evangelho é esse que estão seguindo? Crentes com pires na mão, mendigando, espiritualmente falando, mendigando uma bênção. Deus nunca mandou nele nem você seguir atrás de sinais. A Bíblia diz que os sinais seguirão a mim, seguirão os que crerem. Tem que me seguir, tem que seguir a você. Quando você aprender a depender de Deus, você não ficar com o pires na mão para ninguém orar por você. Quando você aprender que você pode chegar no Santo dos Santos e declarar: Deus, eis-me aqui, eu sou teu filho, Deus vai ouvir a sua voz. E por a gente não ter tal conhecimento, a gente é cativa desses homens que se titulam homens de Deus, os cargos mais estranhos que você possa imaginar. Terceiro, os falsos profetas se diz servo de Deus. É 21 e 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. Ele se intitula de Deus, ele se auto-intitula profeta, ele se intitula sapatinho de fogo, ele se auto-intitula coisas que a Bíblia não tem respaldo. Mas Deus fala: nem todo que profere o meu nome vai herdar o paraíso. De jeito nenhum. Eu aprendi com um pastor do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus. É o que nos dá uma orientação muito boa. Ele disse: Nery, ainda que faça milagres, se for de encontro às escrituras, é anátema. Porque o principal de Deus não é sua carne, é o Espírito. E pessoa recebe graça, recebe alívio, mas sua vida espiritual não está condizente com as escrituras e não vão alcançar o reino. E esses falsos profetas vai dar conta a Deus de uma a uma alma que ele
afastado da presença de Deus. Quarto, os falsos profetas são muitos. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Sabe o que é profetizar, irmão? Você sabe o que significa a palavra profetizar na Bíblia? Você sabe, irmão? Não é que você está vendo essas profetizações a esse, você vê por aí, não, irmão? Essa palhaçada, essa meninice, porque o desconhecimento faz a gente errar. O desconhecimento faz eu andar em terreno escorregadio e eu estou fadado a cair. Sabe o que é profetizar biblicamente? É um dom que Deus dá. Paulo fala: são todos profetas? Não. São todos pastores? Não. São todos evangelistas? Não. Profetizar é dom. E nem todo mundo tem esse dom. Aí você vê na parede: profetize sobre a sua família. É tudo mentira, irmão. Eu nunca poder profetizar. Profetize sobre você, sua mãe vai para o inferno se você continuar profetizando e não for pregar o evangelho. Ela vai morrer e vai para o inferno. Profecia é dom para exortar, consolar e edificar a igreja. É para isso a profecia. Hoje todo mundo profetiza. Eu profetizo para abrir uma porta, eu não vou profetizar no que não vai acontecer. Quando é uma profecia, eu digo: a profecia, você vai ganhar um carro amanhã. Deus tem que te dar. Acontece isso? Você vê tanta falácia e pouca eficácia. Profetizar é dom e nem todo mundo tem. Aí virou uma brincadeira hoje. Você tem que profetizar. Você chega na geladeira, profetiza, vai encher. Nunca vai encher se você for trabalhar. Fique profetizando e não rale não. Eu profetizo que Deus vai me dar uma casa e não vai ralar não. Profecia é um dom e os falsos profetas usam para induzir as pessoas 24 horas. Aí você sai dos padrões da palavra de Deus e fica o tempo todo sonhando. Eu profetizo que o Brasil vai ser o Senhor Jesus. Nunca vai ser. Quanto mais profetizamos, mais miséria acontece. Quanto mais profetizamos, o mendicismo cresce. Quanto mais profetizamos, o desemprego aumenta. Porque não acontece nada. Jesus nunca mandou. Ele falou: ide e pregai o evangelho. Pode ler a Bíblia. Jesus nunca mandou eu profetizar sobre nada. Quem profetiza é que Deus levantou para profetizar e tem que acontecer. Nós estávamos na igreja em uma vigília, aquela maravilha, quando às 3 horas da manhã o infeliz para tudo. Deus mandou todo mundo confessar os pecados. Isso é Bíblia, é catolicismo agora. Confessar o padre, eu achava que era Deus. E parou aquela maravilha, todo mundo orando, louvando a Deus. E diz mais: Deus está me falando aqui agora, e eu estou vendo 2 barulhos em cada igreja, Gabriel e Miguel. Anjos que não tem o que fazer, né? Porque se você for no Rio de Janeiro, está Gabriel e Miguel lá. Se você for cá em cima da cidade, Gabriel e Miguel está ali. Se você for de São Paulo, Gabriel e Miguel estão lá. Os anjos não são oniscientes, e esses anjos são de primeira categoria: um anjo de mensagem, um anjo guerreiro. Quando dá uma batida aqui no Salvador, quando dá uma batida, quem entra aqui no centro é o soldado. Esse Portela e os grandão só vêm em ocasiões especiais, assim esses anjos. Onde você vai, Gabriel e Miguel está lá. Gabriel e Miguel está ali. É um encontro, uma mentira, irmão. E ele falou: Gabriel e Miguel chegou com a espada de fogo na mão. E Gabriel e Miguel me disse: quem não fechar os olhos, ele vai furar com a espada. Misericórdia. Creia em Deus, irmão. Tinha mais ou menos umas 50 pessoas, 60. Todo mundo se jogou no chão, se escondendo e pedindo perdão a Deus. E eu parei, olhei para ele, porque a escritura me dá respaldo para isso. Já viu aqui como é que ele vai mandar anjos para furar meus olhos? Os anjos vão me cuidar, para me servir. E eu fui diante dele,
comecei na direção dele, meus olhos abertos, veio o bofeteiro, o mentiroso. Fure meus olhos, Gabriel! Fure meus olhos, Miguel! E pegava a minha Bíblia, eu peguei minha Bíblia e saí da congregação 3 horas da manhã, no meio daquela patifaria. E todo mundo se jogou no chão. O meu povo é marionete porque não tem conhecimento. Se tivesse todo mundo se calado em pé e olhava para a cara de fúria, Deus vai fazer isso. Deus não é louco? Acautelai-vos dos falsos profetas. Quando você aprende as escrituras, você não segue, irmão. Um dia chegava em outro lugar, o profeteiro chegou e começou a igreja entupida. E não era de pessoas nécias, não. Era gente que tinha anel, é doutor, advogado, juiz. Não é igrejinha não é qualquer um não, irmão. Mas Deus revela, oculta os grandes entendidos e vai revelar os pequenininhos, a quem não dá nada. Deus vai levantar aqueles que não são para aniquilar os que são. E ele começou a meter a mão no seu bolso, ele pega essa maldição que está em seu bolso. Dinheiro, tu não pega o dinheiro. Amassa essa maldição, tu uma maldição. Joga essa maldição no chão. Aí todo eu só olhando, eu já onde? Pise na maldição, mas todo mundo. Pisa na cabeça do diabo. Eu falei, meu Deus, um bocado de idiota vai ser, um bocado de gente nessa, desconhecer sua palavra, velho. Agora pega essa maldição. Mostra que essa maldição não te domina. Aí botou um lençol no púlpito branco. Todo mundo jogando um lençol. Ah, aquela passada toda, fez aquela toda, jogou no lado, chega no lado. Jogou no corpo. Orou. E depois foi para todo mundo. Foi embora. Aqui para todo mundo. Pegou o avião e foi embora. O meu povo é burro porque não tem conhecimento. Onde é que Deus mandou você fazer isso? O dinheiro não é maldição. O amor é o dinheiro que traz males terríveis. Mas se você não tiver conhecimento, você faz o que eles mandam. O nosso irmão chegou nele, eu fui no culto. Se fizeram eu beber óleo ungido. Onde é que tem isso na Bíblia, irmão? Heresias. E você tem que, na verdade, você é mais todo mundo. Veja, meu irmão, você não é todo mundo. A salvação é individual. E eles fazem isso. E quer imputir em você, quer que você aceite com ela abaixo. Minha irmã, meu irmão, me dê um respaldo bíblico onde Jesus mandou fazer isso. Eles sentem parafuso. Parafuso na linguagem de aviação é quando o avião cai, ele começa a rodar, igual parafuso espativa no chão. Outros dizem, por você não aceitar, diz que você está blasfemando contra Deus. E o bispo Ângelo, da época, fizeram isso com ele também. O nosso bispo chegava, ele era novo convertido. Aí disseram um profeta que ele pegou contra o Espírito Santo, que não havia mais jeito. A Bíblia diz assim: pegar contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito não tem mais jeito. Todo mundo então. Ele ficou triste, sem entender nada. Mas a Bíblia diz o que ele foi estudar. Chegou um de Deus e começou a instruir ele. Você sabe o que é blasfêmia do Espírito Santo? É você não aceitar a ação do Espírito Santo. Ou seja, você está dizendo: Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Sai dessa vida de pecado. O cara não quer. Larga esse mundo mal. Ele está blasfemando, não quer a ação do Espírito, está rejeitando para servir a Satanás. Aí a Bíblia fala: não tem perdão agora. Ele foi perdoado? Agora não. E na vida vindoura vai ser perdoado? Não. Mas se tiver na terra, se arrepender, tem jeito. Tem gente que dá tiro no Espírito Santo, dá tiro em Deus. Você vai deixar por aí que é no mundo. Já tem tiro em Deus. Já esculhambei. Hoje é homem de Deus aí. Por quê? O que falta na nossa vida
vida é conhecer o Deus que servimos. E o meio de conhecer o nosso Deus é pela palavra revelada. A palavra desmuda o caráter de Deus. A palavra mostra quem é Deus. A palavra testifica quem é Deus. E as manifestações que quer vêm através da Bíblia. E nós precisamos compreender e entender, para que essas pessoas não façam você de marionete. Estou dizendo coisas visíveis que acontecem comigo. Ele chega com um sapatinho de lã e eles começam a dizer: você está na mesma ainda, Nery? Eu não vejo seu carrão. E sempre oferecendo ajuda. E nos leva para lugares, irmão, e começa a protelar e dizer: talvez esse apartamento aqui é todo meu. Talvez esse carro é meu. E eu deixando ele desabafar. E ele achando que ele estava na igreja. Pastor, quando você fala essas coisas, eu vejo Jesus sendo tentado pelo diabo, não é? No deserto. Tentação não é pecado. Pecado é você ceder. O diabo traz os pratos, mas você tem que rechaçar e não aceitar, porque eles dizem ser servo de Deus. Você não tem que dizer a ninguém que você é crente, não, irmão. Você não tem que dizer que você jejua a ninguém, não. As pessoas que têm que ver Cristo em você. As pessoas que têm que ver, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, as pessoas notam. As pessoas veem, mas ele tem prazer em dizer que são servos de Deus. Eu oro, eu faço, eu aconteço, eu digo, mas eles dizem, eles teimam em dizer que são servos de Deus. Você não tem que dizer, as pessoas vão ver verdadeiramente ali é um santo homem de Deus. Ali é uma santa mulher de Deus. Porque as pessoas vão conhecer eu e você pelos frutos, irmão. Jesus correu mais rápido do que o discípulo quando ele avistara uma figueira. E quando ele chega naquela figueira, irmão, era bonita, frondosa, mas não tinha o principal. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Jesus procurando, cadê os frutos, meus discípulos? É bonita, é vistosa, mas cadê os frutos? Cadê a vida? Tem pessoas que é bonita, vistosa. Já era para Deus ter arrebatado da igreja, mas não dá fruto nenhum. Eles dizem que são servos de Deus. E você não tem que dizer nada a ninguém. As pessoas vão notar. Verdadeiramente ele é diferente. Verdadeiramente ela é diferente. Verdadeiramente ele tem graça. Quando ele abre os lábios, sai rios de água viva. Sai palavras de poder. Ele é diferente. Os falsos profetas se dizem servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu oro porque cai. Eu faço e aconteço. Não podemos fazer isso. Porque Deus disse que a lâmpada tem que brilhar. O sal vai salgar naturalmente. Que somos eu e você. Versículo 22, o quarto. Os falsos profetas são muitos. Muitos me dirão: expelimos demônios, fizemos muitas maravilhas. E Deus disse: mesmo assim, não te conheço. São muitos. E a cada dia que passa está crescendo. A cada dia que passa se aglomerando. Você chega hoje, irmão, nas congregações, no lugar que a gente passa. Depois que eu passo de porta de igreja,
eu pago. Marcos